Olá pessoal, eu estava falando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conto histórico. Não repare que o fundo está um pouco assim meio filosofia, mas é porque aqui nós vamos fazer algumas modificações e não secou a tempo, tá? Então não reparem hoje, ainda é aula de história, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar aí na última aula que nós falamos, eu tenho só que olhar a página, porque são tantas informações. Só um minutinho. Hoje nós vamos falar aí, perdão, página 78 em diante, tá? Até as atividades. Bom, as atividades, no caso eu vou explicar tudo aqui pra vocês, então vai ficar bem mastigadinho ali, estão super fáceis e é isso, tá? Então não vou gravar o podcast hoje pra vocês. Bom, pessoal, então voltando, então nós estamos falando de um processo de independência. Lembra que eu expliquei pra vocês lá atrás que a revolta, ela é diferente da revolução? Por quê? Uma revolta, ela pode desencadear, ela pode se tornar uma revolução. Pode, pode. Na verdade, uma revolução, ela é fruto de uma revolta, mas nem toda revolta vai se tornar uma revolução. Vocês já entenderam já isso, nós já falamos várias vezes. Então, enfim, vamos dar continuidade. Então, em 1758 houve o primeiro, digamos assim, o primeiro embate aí. O pessoal ele revoltou, houve uma primeira revolta. Não teve considerações, digamos assim, significativas. O pessoal estava reivindicando, algumas ideias revolucionárias da Revolução Francesa, já que nós pertencemos à França, então nada mais justo do que pegar um pouco dessas ideias revolucionárias para nós. E o pessoal falou assim, não, peraí, a França falou, não, peraí, não vai funcionar desse jeito, não pode ser assim não. Por quê? É muito importante vocês relembrarem lá atrás que os povos, originários ali, eles foram praticamente dizimados. E eles tiveram que pegar grande parte, de escravos, no caso dos africanos, e transformar eles em escravos para poder ali gerar mão de obra e com isso produzir a economia. Nós estamos falando de castigos severos, enfim, toda aquela coisa da escravidão que vocês já ouviram falar e que nós já estudamos anteriormente. Então aqui houve, em 1758, houve esse primeiro embate, essa primeira revolta, que não surtiu muito efeito. Em 1791 houve uma outra revolta que o pessoal falou assim, peraí, nós vamos ter que ceder algumas coisas aqui, porque senão eu estou vendo uma revolução ali na frente. Então, pessoal, nós temos que lembrar que em 1791 os escravos eles saíram aí, nas ruas pondo fogo em diversas plantações. Inclusive eles mataram algumas pessoas, brancas aí, por conta do governo, da repressão que eles estavam sentindo. Entendeu? Foi uma forma assim, onde eles deram asas a tudo aquilo que eles estavam sentindo, toda a repressão, toda a humilhação, todos os direitos violados aí. Então com isso desencadeou esse processo aí. É muito interessante que quando a França, o governo, as forças, elas começaram a ver, peraí, tô achando que isso aqui vai dar uma revolta aqui. E eles tentaram oprimir, mas mesmo assim não adiantou. Eles foram pra rua e fizeram um escarcéu, que na verdade lutaram por... Em 1792, eles então começaram a pressionar o governo francês para nós queremos igualdade, a gente quer, no caso assim, uma igualdade entre as raças, entre as etnias. Nós não queremos aqui conflitos e privilégios para determinado tipo de comunidade, No caso, nós não queremos nós não aceitamos, nós queremos reivindicar os nossos direitos, porque vocês estão dando mais privilégio para os brancos e sendo que eles na verdade são a minoria. Nós somos a maioria e nós queremos reivindicar os nossos direitos. Com isso, com isso, o governo enviou mais tropas para no caso a ilha de São Domingues, tá? Eles foram lá e enviaram mais tropas. No caso, o governo falou, você quer saber de uma coisa? Nós vamos acatar essas exigências dele, assim, de uma certa forma, mas nós vamos reforçar o exército ali, porque eu estou vendo que aquilo ali vai ser uma revolução certeira, entendeu? Enfim, então começou então aquele processo muito grande, só que um soldado, enviado ali, no caso um militar enviado ali,
ele era, esse daí tava o comandante, né? Vou ter que ler o nome, gente, vocês me desculpem que é francês, tá? Vamos lá. O nome do comandante, ele se chamava Torstin Louverture, entendeu? Esse era o nome dele. E ele era um, digamos assim, gente, eu peço até perdão pra vocês por falar isso, mas é porque tá no livro, ex-escravo, ex-escravo, gente, é muito revoltante você falar isso, ex-escravo domesticado. Ele foi para uma academia, estudou, né, teve contato aí com ideias, né, com a filosofia, enfim, tal. E, digamos assim, após essa domesticação desse escravo, que é triste a gente falar isso, sabe? Ele voltou aí a carregar, tipo assim, com muitas ideias, né, iluministas, ideias filosóficas aí que ajudaram aí nesse segundo, na verdade, nesse terceiro impasse aí, que é de 1795 a 1802, ele liderou aí um processo de revolta, né, onde tiveram diversas contribuições. E qual era o processo de revolta? Eles queriam digamos assim, a abolição da escravatura, né, a retificação da abolição da escravatura nos contratos lá, tal, na lei, e queria que ele fosse, no caso, e que houvesse aí uma nova reforma onde os governadores, né, no caso os representantes políticos da época, teriam que ser aí africanos e afrodescendentes. Olha que interessante, olha que mentalidade, porque nada melhor do que gente como a gente para poder nos representar. Era esse o pensamento. Gente que conhecia a realidade deles, enfim e tal. E que era a maioria, né? A maioria oprimida. Então, através disso, eles conseguiram esse direito, só que no ano seguinte, a pessoa falou, não, tudo bem, pode ir, ficar aí tranquilo, tá? Mas no ano seguinte, né, com a ascensão de Napoleão Bonaparte, ele foi preso, inclusive ele morreu em 1803, e ele morreu numa prisão na França, e Napoleão Bonaparte foi lá e tirou a questão da escravatura e voltou novamente o povo a ser escravo novamente. E aí precisa de mais três camaradinhos, que eu vou ter que ler o nome também, porque são nomes franceses, enfim e tal. Né? Dois ex-escravos e um mestiço, digamos assim, que é dito como mestiço em liberdade, que estudou aí ideias. Eu vou ler o nome deles aqui para vocês. Nós estamos falando deles, né, dos três. Alexandre Pertion, Henrique Christopher e Jean-Jacques Dessalines. Então houve um embate físico, né, digamos assim, eles tiveram uma guerra de guerrilha aí contra a França, tá? E onde a França ela se deu muito mal, principalmente porque eles conheciam todo na questão fizeram uma estratégia ali e também contaram com a febre amarela que quase dizimou o exército francês. O exército francês voltou e em 1º de janeiro de 1804, a colônia de São Domingos ela se autodeclara independente e muda o seu nome, né, mudando a nomenclatura para Haiti, que nada mais nada menos significa que terra das montanhas. Olha que interessante. E dentre as mudanças ali, as primeiras mudanças na lei, né, foi, no caso, a abolição da escravatura. Professor, depois disso foi só mar de rosas, né? Não. Muito pelo contrário, só em 1825 que a França, digamos assim, declarou que, no caso, Haiti, ele era independente, porque eles tiveram que pagar uma indenização de aproximadamente 150 milhões de francos, tá? Então eles tiveram que pagar essa indenização por causa aí de diversos prejuízos que, segundo a França, acarretou esse processo de revolução. Uma vergonha, né, gente? Mas, enfim, continuando. E aí eu não preciso nem dizer para vocês que a economia se abalou muito nesse período. E além da economia abalar muito, muitos países ali, eles falaram assim, o quê? Peraí, esse pessoal tá se revoltando ali. Teve o outro que revoltou lá em cima. Teve o processo de revolução na França. Então, se você quer saber de uma coisa, nós vamos cortar, no caso das relações com essa ilha, porque eles vão influenciar os nossos aqui. Então, do mesmo jeito que houve revolução lá, há uma necessidade de
há uma certa possibilidade de revolução aqui também. Então as outras, né, que tinham esse regime, eles começaram a cortar comunicação e interação e comércio com a ilha do Haiti. Então, pessoal, finalizando Então, nossa basicamente aula, isso. só para vocês entenderem que sim, né, John Locke estava corretíssimo, né, que quando o Estado ele é tirano, cabe à sociedade, no caso as pessoas, né, no caso reivindicá-lo, né, e que comprovou que a união ela faz a força. Com isso, né, o mundo inteiro ele começou a falar, pera aí, né, tá acontecendo um pequeno probleminha aqui. Tiveram algumas sociedades digamos assim, que afrouxaram um pouco, né, a questão do regime totalitarista, aquela coisa toda, afrouxaram. Só que, infelizmente, o Brasil é Brasil, né? Aqui aconteceu o oposto. No caso, né, digamos assim, os senhores, os donos da terra, eles oprimiram muito mais os escravos. Inclusive, em outras civilizações, as pessoas elas não estavam mais aceitando os escravos, né, africanos. Eles falam, peraí, esse pessoal tá, né, tá, tá demais, então nós não queremos eles aqui, né? E no Brasil, muito pelo contrário, aconteceu, foi o pior. Eles se tornaram mais opressores, infelizmente, né? Então, pessoal, essa aula de hoje, espero que de verdade que vocês façam as atividades. Eu expliquei tudo aqui pra vocês, tá até em ordem cronológica. O livro tá bem tranquilo, tá? Então é isso, façam as atividades e qualquer coisa pode nos chamar, tanto no WhatsApp e na plataforma. Pode deixar lá que a gente vai estar olhando. Eu só não vou aceitar a resposta incompleta, correto? Resposta que eu vejo assim, que eu vejo que, gente, porque isso aqui é cara crachá, gente. Você bateu o olho, você assistiu aqui e você leu o livro, você consegue, você lê o livro, você consegue, no caso, realizar as atividades. Um abraço para vocês e até a próxima aula.